Boa noite, pessoal. Hoje nossa aula no sábado, referente à quarta-feira passada, que foi feriado. A gente viu na terça-feira, falamos e postei um vídeo do professor Noslen, ótimo vídeo, para quem assistiu, sabe? Falamos sobre as variações linguísticas. Eu vou só dar uma reforçada, porque o vídeo dele já foi bem explícito, o conteúdo é bem explícito também, que é uma coisa tipo para a gente conhecer, tá? Basta ler, é muito explicativo esse conteúdo. Fala assim, as variações linguísticas, assim, peguem com o conteúdo de vocês, aqui não diz, não estou vendo aqui a página, mas é onde tem variações linguísticas na sequência aí, tá? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Ou seja, cada dia aparece uma variação linguística, uma palavra nova surgida de outra palavra que já existe, tá? E dessas reinvenções surgem variações que envolvem diversos aspectos. Os aspectos são históricos, aspectos sociais, os aspectos culturais, os geográficos, entre outros. Esses são os principais aspectos que a gente vê aqui. Vai ver aqui no conteúdo. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. A linguagem regional é a linguagem, por exemplo, que se fala aqui no Nordeste, é diferente da linguagem que se fala no Sul, no Sudeste, é diferente da que se fala na região Centro-Oeste, tá bom? E assim vai. Ó, nessa tirinha aqui do Chico Bento, diz assim: eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Até a escrita é gramaticalmente errada, feita da forma como se fala, para que a gente possa entender. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Quase não estou enxergando. Gente, isso aí parece o quê? Uma linguagem caipira, né? Como o pessoal fala. São os caipiras falando, tipo, o povo, como tem mais abaixo a gente vai ver, como existe também vários tipos de preconceito, de regionalismo, preconceito de região para região, as pessoas têm esse preconceito. Vamos ver mais abaixo. A variação geográfica ou diatópica está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal, que são chamadas de regionalismo. Daí tem uns exemplos aqui muito claros, que são o celular, que no Brasil chamamos de celular, mas no português de Portugal chamam-se de telemóvel. O ônibus aqui no Brasil é ônibus, mas lá eles chamam de autocarro. O trem é no português do Brasil e no português de Portugal chama-se comboio. Tá certo? Existem várias. Eu sei de uma aqui, que eu tô lembrando agora. Abacaxi é no português do Brasil, mas no português de Portugal chama-se ananás. Outra que eu lembrei, cueca, é no Brasil, mas lá em português de Portugal chama-se ciroulas. É interessante, ciroulas. A variação histórica ou diacrônica, ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o português atual. O português medieval é aquele português antigo, onde que já praticamente 50%, vamos dizer, das palavras já não são usadas mais no dia a dia, tá certo? A não ser alguma que outra vez que se escreve um texto muito formal. É usada mais na escrita formal. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Quem é o cristão, filho de Deus, que fala desse jeito aí? Ninguém, né? Pelo menos não que eu conheça. Duas palavras que já saíram. Elípticos e pegá-las-emos. E aqui tá até faltando um Szinho de acordo com o desenho.
A número 3, variação social ou diastrática, é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como a conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Olha só a diferença. Exemplo desse tipo de variação são os socialetos. O que é um socialeto? Nesse exemplo que foi, nessa parte aqui que foi falada, um orador jurídico e um morador de rua, vocês imaginam como é que é a conversa, né? Um orador jurídico é uma conversa, uma formalidade total. É quase que uma conversa meio do português arcaico. E o morador de rua tá mais para gírias, né? Variação social. Aqui tem um exemplo aqui na tirinha que é do médico. Gente, o médico, de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Que é isso, minha gente? A criatura entendeu que já estava para morrer. Ele pergunta, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Olha o nome para furúnculo. Como é o nome de furúnculo, gente? É uma necrose subcutânea. É uma lesão inflamatória, uma necrose subcutânea. Hoje em dia até que a gente já entende mais. Eu não sei se é porque eu tenho uma irmã que é enfermeira, esse negócio de necrose eu já até sei. Necrose é quando tem uma inflamação, um negócio na pele que vai saindo assim, sabe? Vai saindo. Aquele que vai ficando grande, aqueles caroços. Pois é, isso aí eu acho que é um tipo de necrose, o negócio que vai explodindo. A número 4, variação situacional ou diafásica. Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Exemplo de gíria aí. O nome da gíria é levar o cano. Quem é que não sabe o que é levar o cano? Na hora que alguém fala, ai, tomei o cano ontem, levei o cano ontem. Quer dizer que ficou esperando em vão. Ah, fulano me deu cano. Ei, fulano, tu me deu cano ontem. Que é, aquela pessoa ficou esperando por muito tempo em vão. Marcou, o outro marcou e não foi. Falta de respeito com os outros. A língua brasileira de sinais de Libras, isso é interessante. Eu não sabia disso aqui, ó. A língua brasileira de sinais, as Libras, elas também têm gíria, viu? Interessante. A linguagem formal e informal, que a gente já até falou um pouco sobre isso, quanto aos níveis da fala, podemos considerar dois padrões de linguagem, a linguagem formal e a linguagem informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos sempre a linguagem coloquial, que eu expliquei para vocês em outro vídeo passado. A linguagem coloquial é aquela que a gente fala no dia a dia com nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, tá certo? Dentro de casa, com pessoas que nós temos intimidade. E a linguagem a linguagem informal é aquela que a gente fala com o nosso chefe, com uma pessoa que tem um cargo superior, uma pessoa que exige um pouco mais de respeito, digamos assim, tá certo? Mas a linguagem informal é usada muito mais na parte escrita do que na parte falada, tá certo? Muito mais. Aqui que eu falei antes, o preconceito linguístico. Quem nunca ouviu falar aqui no Brasil, se tiver algum de vocês, alguém de vocês aí que já morou fora, que já foi trabalhar em São Paulo, que nunca sofreu algum tipo de preconceito linguístico aí, com certeza já deve ter passado por alguma situação. Ei, fulano é do Nordeste, né? Olha a fala dele aí, ó. Olha a fala dele, ó. Isso é caipira, veio foi lá do Nordeste, isso aí, ó, o jeito que ele fala. Isso aí é um tipo de preconceito, é preconceito linguístico. Agora aqui, só pulando um pouquinho, quem comete esse tipo de preconceito, no penúltimo parágrafo aí, quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda pensa que a linguagem que ele fala, o jeito que ele fala é superior aos demais, tá certo?
Entretanto, devemos salientar, ou seja, a gente deve falar que todas as variações linguísticas são aceitas e nenhuma delas é superior ou é considerada a mais correta. Ou seja, o português que se fala aqui no Brasil, no Nordeste, é tão correto quanto o português que se fala lá no Sudeste, é tão correto quanto o português que se fala no Centro-Oeste, é tão correto quanto o português que se fala em qualquer região ou estado deste país. Isso são chamadas variações linguísticas.